Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante. Como sempre vamos falar de Galo por aqui. Pois bem, mais uma vez eu paro um pouco as minhas férias para poder vir até aqui para falar de alguns pontos importantes do Atlético. Primeiro que ontem, dia 8 de janeiro, Cuca se apresentou na cidade do Galo, ele e toda a sua comissão técnica. É bom, particularmente eu posso dizer isso, é bom ver novamente o Cuca na cidade do Galo. Para mim, o maior técnico da história do Atlético, né? E acho que ele tem um grande desafio agora de reerguer o Atlético depois de um ano que não foi como a gente esperava, apesar de ter chegado em duas finais importantes, mas um nome que conhece muito o Atlético, sabe tudo do Atlético. Então, ver o Cuca de volta no Atlético me dá uma esperança muito grande que as coisas possam voltar a entrar nos eixos e pelo menos o time possa se transformar novamente num time competitivo, que brigue por todas as competições nessa temporada. Mas um outro ponto que a gente vai debater aqui, nós vamos separar em dois tópicos aqui. Nós vamos falar sobre a parte do futebol e também vamos falar sobre a reunião com o Bruno Musi ontem na sede de Lourdes, quando ele expôs os números da SAF. Falando do futebol, hoje, dia 9 de janeiro, o time do Atlético se reapresenta ou se apresenta para a temporada de 2025 na cidade do Galo. E com duas caras novas, Gabriel Menino e Patrick Silva, que foram envolvidos na negociação da venda do Paulinho. Reforços mesmo, ainda mais nenhum. Isso me preocupa muito. Quem me acompanha sabe, eu falo aqui direto que para mim um bom planejamento para um time de futebol para uma temporada inteira é você começar a sua pré-temporada com o seu grupo todo formado, para que todo mundo passe pelos testes físicos, passem ali pela preparação física, todo mundo no mesmo patamar. Isso não vai acontecer no Atlético novamente, né? Em vários anos já não acontece, nesse novamente não vai acontecer, porque os reforços vão começar a chegar já no meio da pré-temporada, aliás, no meio das competições, né? Porque o Atlético no dia 19 já começa o Campeonato Mineiro, dia 18 já tem amistoso nos Estados Unidos, enfim. O Cuca vai ter que receber esses jogadores já com tudo em andamento. Isso, para mim, é um grande erro de planejamento. O Atlético demorou para contratar. Está demorando para contratar. Isso tudo porque demorou para acertar com o seu treinador. Eu volto a salientar aqui, o Siga está trabalhando para essa temporada de 2025 desde setembro de 2024, que eles estão mapeando jogadores. Então, os nomes já estavam aí, mapeados pelo Siga, mas faltava o comandante para chegar e analisar o elenco e falar qual posição que ele ia querer contratar, qual que não ia querer. Esse retardamento aí, né, fez com que o Atlético inicie hoje a sua pré-temporada sem estar com o seu grupo totalmente fechado. E o pior, ainda correndo risco da saída de mais jogadores. Vale lembrar, já saíram da temporada passada Mariano, Vargas, Kardec, né, que os contratos não foram renovados, e o Lemos, que agora também indo para o Vasco, e a gente ainda tem o Zaratio, que praticamente está tudo certo para voltar para o Racing já detinha 50% do valor do passe do Zaratio, né? O Zaratio agora deve ir de vez para o Racing. Chegou aqui em 2020, né? Teve bons momentos, principalmente em 2021, 191 jogos, 23 gols, 13 assistências, né? Mas na última temporada as lesões atrapalharam muito o desempenho do Zaratio. E vale a pena lembrar, o Zaratio tinha contrato até o final dessa temporada, né? Já poderia assinar um pré-contrato no meio do ano e no final do ano sairia de graça. Então, numa composição aí, nessa conversa com o Racing, então o Zaratio bem encaminhado, deve ser anunciado como novo reforço do Racing. Analisando um contexto geral, em plenas condições físicas, é meu titular no time do Atlético, Zaratio. Mas olhando o histórico de lesões, é um jogador que fica muito caro, o custo-benefício não vale a pena com esse histórico de lesão que ele tem. Eu ainda tinha esperança que com o Cuca o Zaratio pudesse entrar nos eixos, acertar, aprimorar essa questão física principalmente, poderia surtir efeito no time do Cuca, mas aí também parte da questão do jogador, o entendimento do jogador, ele querer não ficar no Atlético, isso tem um peso, então o Zaratio também
não deve ficar, e o Atlético corre risco também de perder o Batalha, que tem proposta para o Boca. A gente sabe que o Batalha tem interesse de sair, então agora vai se reunir com a diretoria do Atlético. Acho que dificilmente a diretoria vai conseguir manter o Batalha, apesar da entrevista que o Cuca deu assim que chegou agora ao Atlético, dizendo que vai entender um pouco a situação do contrato de alguns jogadores que terminam no final do ano, para entender a situação de cada um, para conversar com eles, tudo. Mas eu acho que é inevitável também a saída do Batalha, até pelo histórico do que a gente viu acontecer no ano passado. Em vários momentos ele não ficou muito satisfeito com algumas situações. Enfim, para mim são perdas consideráveis para o elenco do Atlético. Eu esqueci de falar também da saída do Paulinho, né, em relação a esse elenco dessa temporada, que para mim também é uma perda muito grande para o nível do Atlético. O Paulinho, para mim, é um jogador que vai ser difícil de arrumar um substituto à altura. Canso de repetir isso por aqui. Mas, enfim, analisando essas saídas, que preocupam muito, porque você quebra toda uma espinha dorsal do time do Atlético, você perdendo Zarate, você perdendo Batalha, perdendo Paulinho, as peças de reposição tem que ser à altura. E não tá fácil no mercado você conseguir jogadores assim, à altura. A minha preocupação, apesar do discurso do Cuca, falar que está conversando com a diretoria, que o time vai ficar cada vez mais competitivo, que vão vir reforços, que ele está cobrando isso da diretoria, né? Um discurso positivo. Até acredito que os reforços vão chegar, mas eu só não sei se serão do mesmo nível dos jogadores que o Atlético está perdendo. O Atlético está perdendo Paulinho, titular. Batalha, titular. Zarate, em condições físicas, quando ele estava bem, era titular. Então são 3 jogadores de um nível bem alto que o Atlético está perdendo. Para repor jogadores assim, você tem que colocar a mão no bolso. Você tem que investir. Tudo bem, o Atlético está em negociação com o Arthur do Zenit. É um bom jogador? É um bom jogador. Seria uma boa peça de reposição para o ataque do Atlético? Sim, mas o Atlético precisa de mais. E aí, para isso, tem que haver um investimento, né? Então, para início de temporada, para esse primeiro dia, apresentação dos jogadores, eu confesso que eu estou preocupado, porque se a gente for analisar em relação ao ano passado, o Atlético se reapresenta com um grupo que, para mim, é mais fraco do que o da temporada passada, porque você não ter Paulinho, como eu disse, Zarate, você não ter Batalha, isso vai ter um peso considerável, não é mesmo? E vale lembrar, o Campeonato Mineiro começa no dia 19. Vai ser com o time sub-20. Ok, mas você já tem um amistoso de 18 contra o Cruzeiro. Temerário para mim. Já falei isso aqui também, né? O time que perder esse clássico, dependendo da margem de gols, vai ter problema o treinador. Ou tanto o Cuca quanto o Diniz. Mas enfim, o certo é que o tempo está passando. Você vai ter menos tempo para poder conseguir entrosamento desse time. As peças todas não estão aqui, né? Lembrando que a maneira de jogar do Cuca é diferente da maneira de jogar do Milito, então, quer dizer, tem que haver treinamento, entrosamento, uma série de coisas. Mas o planejamento, até agora, para mim, é falho, né? É falho. O Atlético deixa a desejar nesse ponto. Só espero que não saia mais ninguém. No final da temporada eu disse, eu acho que não deveria sair ninguém, o Atlético ainda tinha que se reforçar. Saiu o Paulinho, tá saindo Zarate, pode sair Batalha. Isso é muito preocupante, porque o time do Atlético, sem sair ninguém, precisava de peças para poder fortalecer o seu time titular, e ainda a questão do banco, que a gente sempre falou aqui, que o banco era um problema sério do Atlético, né? E vale lembrar que o Atlético perdeu atacantes aí, tem que repor. Não só para o time titular, mas também para o banco. Enfim, o Siga, o Vitor, o Cuca estão com uma dor de cabeça muito grande. Correr com o tempo para arrumar jogadores qualificados. E a torcida com a paciência cada vez mais esgotada. Porque a torcida esperava ver os reforços. Até agora, só os outros times estão se movimentando no mercado. A torcida, que chegou a sonhar com vários nomes especulados aqui, vale a pena frisar. O Atlético não citou o nome de nenhum. Você que sonhou com o Bruno Henrique, e agora está decepcionado, o Atlético não falou que ia trazer o Bruno Henrique. O problema é que ficam aí especulando, tudo quanto é lugar, um montão de nomes aí que a torcida adoraria que viesse, e no final não vem, aí o torcedor fica decepcionado, e aí cai a conta na diretoria.
essa eu não vou colocar na diretoria não, porque eu já falei aqui eu não gosto de especulação, não falo de especulação, né? Fico só observando de longe, ainda mais de férias aqui, os nomes criados aí, e fico vendo o torcedor sonhando e depois se decepcionando quando o cara não vem. E o Atlético, às vezes, nem fez algum tipo de proposta oficial pelo jogador e tem gente já sonhando com alguma coisa que é irreal. Então toma cuidado com essa história aí, porque eu já falei, a pior fase que tem na temporada, a fase mais chata é essa fase das férias, é a fase da especulação. Bom, aqui eu não falo, né? Mas, como tem a questão do Arthur, que foi feita uma proposta a ele, aí é outra história, a gente pode falar aqui, eu acho que seria um bom jogador. Eu já imaginei vários jogadores que poderiam ser bem-vindos aqui no Atlético, mas eu já vi que o Atlético não está de olho nessa turma. O Atlético é um perfil diferente. Vamos torcer para que acerte nas contratações, porque eu estou muito preocupado com esse início de temporada, aliás, com a temporada toda. Para a gente poder falar um pouco sobre a conversa do Muzi ontem com alguns jornalistas, eu até fui convidado, mas como eu tô viajando, não pude comparecer, mas aí eu fiquei ligado nas redes sociais, vi o material que o Atlético postou também no seu site para ler um pouquinho e resolvi separar alguns pontos aqui que são interessantes a gente comentar por aqui para deixar você atualizado e também dar minha opinião a respeito disso. Primeiro falando sobre o aspecto futebol, né, que é o que mais importa para o torcedor, é a questão do futebol. Eu acho que o principal, o Atlético esclareceu que vendeu o Paulinho por 18 milhões de euros e 80% desse valor ficou para o Atlético, o valor esse que já está no balanço de 2024, e esse valor vai ser destinado ao futebol, a contratações. Isso deixa o torcedor do Atlético bem mais tranquilo? Sim, deixa. Agora, resta saber. Aí entra aquela história, né? Que é o que mais pega hoje para a torcida do Atlético, o que a diretoria fala, vai fazer? Vai cumprir? Porque essa é a grande preocupação do torcedor, né? Falar o que eu vou falar aqui agora, tem vários pontos que são muito positivos. A questão é, vai ser feito? Essa é a grande interrogação do torcedor, porque ele ficou meio calejado, né, nesses anos todos, algumas promessas que não aconteceram, não foram cumpridas, enfim. Mas tem vários pontos aqui que são positivos, que foram falados pelo Muzi. Também tem pontos negativos. Calma, que eu vou falar o positivo, vou falar o negativo também. Calma, não se precipite. Calma, assista até o final. Nós vamos debater tudo até o final. Não vem jogar pedra em mim, porque eu falei que só tem coisa positiva, não. Calma, tem positiva, tem negativa também, mas a gente tem que ressaltar o que é positivo e também o que é negativo. Muita calma nesse momento. Aproveita aí que você está assistindo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ajude o canal aí a chegar a 100 mil inscritos. Dá essa moral aí, é gratuito, então deixe seu like no vídeo, clique aí no inscreva-se, né? E vamos continuar falando sobre esses tópicos aqui que eu levantei. Folha de pagamento. O Atlético gastou em 2024 cerca de 25 milhões entre o salário dos jogadores mais premiação, né? A folha de pagamento em torno de 25 milhões mensais, né? Foi a média no ano. Né? Isso incluindo as premiações, o Atlético pagou cerca de 50 milhões de premiação para os jogadores. O Atlético pretende manter esse nível de folha, entre 20 milhões aí deve ser o nível da folha. Se a gente analisar esse aspecto, dá para a gente entender que o Atlético, então, vai sim trazer grandes reforços, porque se você perdeu na sua folha, vamos lá, Mariano, se você perdeu, Kardec tinha um salário alto, Vargas tinha um salário alto, Paulinho tinha um salário alto, o Lemos tem um salário alto, você vai, Zarate tem salário alto, aliás, a maioria dos jogadores do Atlético tem salário alto. Você perder esses jogadores e você fala que você vai manter a folha no mesmo nível, sinal que você vai trazer jogadores também que vai ter um custo alto. Então, a gente está nessa expectativa de que realmente esses reforços vão englobar aí, vão aparecer. O problema é o tempo, tá passando a hora. Mas enfim, isso é um ponto positivo, né? Falar que vai manter a folha nesse mesmo patamar aí que foi numa média de 20 milhões aí anuais. 20 milhões mensais, né? Os objetivos que o Atlético traçou, meta orçamentária. Isso o torcedor fica assustado, né? Porque se eu virar e falar assim, o Atlético traçou que vai chegar pelo menos na semifinal da Sul-Americana, nas quartas de final da Copa do Brasil e pelo menos em sexto do Brasileiro. Aí você vai falar, não, pô, o Atlético tá pensando um pouco demais. Tem que ser campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Ok, mas esse é um aspecto de meta orçamentária.
pelo menos o Atlético tem que chegar à semifinal da Sul-Americana, pelo menos, às quartas da Copa do Brasil e como sexto lugar do Brasileiro, para atingir suas metas orçamentárias, de premiação que vai ganhar até ali. Claro que o Atlético almeja ganhar todos os títulos, vai trabalhar para isso, né? Mas ele tem que ter ali pelo menos uma média, porque tem outros times que estão concorrentes, que estão brigando por isso, enfim. É uma meta razoável, mas nós como torcedores, eu como jornalista também, a gente imagina que o Atlético tem que montar um time competitivo aqui, né, para brigar pelo título sul-americano. Isso aí para mim é básico, é quase uma obrigação, né? O Campeonato Brasileiro a gente sabe que é difícil, mas o Atlético tem que recuperar essa vaga na Libertadores para o ano que vem. Isso aí não tem jeito de não recuperar, né? Isso aí já foi um absurdo ficar fora desse ano, né? Enfim, venda de jogadores em 2024, 155 milhões, já está incluído aí o valor do Paulinho. Deixa eu ver mais alguns pontos positivos aqui. O Atlético fechou o maior patrocínio master da sua história com H2Bet. São 3 anos de contrato, 60 milhões anuais, ainda podendo ter algumas bonificações. Ponto positivo. Ponto positivo também, superávit operacional de 8 milhões no balanço de 2024, ok. A receita recorde, 657 milhões, 50% a mais da receita de 2023, também mais um ponto positivo, ok. Em 2025, o Atlético vai poder agregar mais receitas, com o que vai entrar o valor de transmissão do Campeonato Brasileiro, negociado com a Libra. Vai entrar também um adicional do pay-per-view, então são mais receitas aí também. Lembrando que o Atlético trocou o gramado, gastou 13 milhões para trocar o gramado sintético, mas com isso vai ter receita também aí de shows, né? Que até agora estava previsto e não entrou, porque como é que você faz show naquele gramado que não tinha nem condição de jogar bola? Então agora com o gramado sintético você tem um gasto de 13 milhões, mas também você vai conseguir receita com shows. Então isso tudo são pontos positivos que o Bruno Musi colocou aí na sua apresentação. Mas tem pontos negativos? Tem. E o principal ponto negativo é a dívida do Atlético, né? Uma dívida que em 2019 era de 747 milhões e agora, em 2024, fecha com 1,4 bilhões. Então, isso preocupa muito o torcedor, né? E se você pegar aqui como foi dividida a dívida, você tem 507 milhões, são dívidas bancárias, com a Arena MRV 410 milhões, com o Profut 354 milhões, contas a pagar líquidas 129 milhões. O Atlético, só de juros, ele paga 200 milhões anuais de juros. Então, quer dizer, é uma situação bem complicada. A gente viu o Atlético fazendo toda essa manobra para cá e para lá, para tentar arrecadar, melhorar sua receita, melhorar, né, toda a sua operação, e a gente vê que a dívida parece que não se altera, né? Então isso é preocupante demais, claro que é preocupante demais, né? Porque são várias situações que o Atlético demonstra que está fazendo por onde melhorar, organizando coisas, despesas, aumentando receitas, que a gente vê o tempo todo, de premiação. O Atlético ganhou uma grana, 250 milhões nessa temporada, e mesmo assim a dívida não consegue ser diminuída, não consegue ser equacionada. Preocupa. E aí entra aquela interrogação. Será mesmo que até meados de 2028, como o Rubens Menin falou na Rádio 98, o Atlético vai conseguir quitar sua dívida? Porque era até 2026, agora virou para meados de 2028. Essa é uma dúvida que o torcedor do Atlético vive com ela, né? E vive preocupado. Agora, o Atlético também mostra, nessa entrevista do Bruno Musi, que o elenco do Atlético vale 838 milhões e a Arena MRV mais de 1 bi. Então, você tem um patrimônio aí juntando o elenco com a Arena MRV de mais de 1 bi 838 milhões. A dívida é de 1 bi 400. Então, tem muita gente que acha que aí não tem problema, você tem só a dívida, mas você tem um patrimônio ali que poderia pagar a dívida. Mas a coisa a gente sabe que não funciona assim, né, pessoal? Não funciona dessa maneira.
É preocupante? É. Então, das coisas que o Bruno Musi apresentou, ele apresentou muita coisa interessante, houve sim um crescimento no Atlético, né? Mas a dívida é algo muito preocupante e não parece ser tão simples de ser equacionada como se imaginava lá quando foram colocadas as situações que iam, quando o Atlético ia se transformar em SAF, né? E isso tira um pouquinho do sossego do torcedor do Atlético, preocupa muito o torcedor do Galo. Enfim, é uma nova temporada, mas o principal de tudo, cabe a você que está assistindo, ter um entendimento e me responder. Você acredita que a diretoria vai fazer tudo que ela está prometendo? Essa é a grande questão. Se você me perguntar se eu acredito, eu dou um voto de confiança. Mas, no aspecto futebol, estou preocupado. Já falei aqui, eu até o dia 9 não ia cobrar. A partir do dia 9 eu vou cobrar, porque eu acho que tem que apresentar com os reforços. Não apareceram. Tem que aparecer. Está me preocupando, né? Eu sei que a maior preocupação do torcedor é ter um time competitivo. Quando não tem um time competitivo, quando o time não ganha campeonato, quando a coisa toda deixa o torcedor decepcionado, não ter títulos, não ter jogadores de expressão, aí o torcedor começa a pegar no pé de outras situações. A verdade é a seguinte: se o Atlético tiver um time competitivo, brigar por todas as competições, as minúcias da SAF, o torcedor nem vai se incomodar. Essa é a verdade. O que o torcedor quer da SAF é só uma coisa: é um time competitivo, que brigue por títulos, que ganhe campeonato. É isso que ele quer. Ele não quer ver você vender o seu segundo maior jogador do time, Paulinho, e não trazer nenhuma peça de reposição. É você ver os jogadores saindo e não chegar ninguém. É você ver o mercado se movimentando, contratando grandes jogadores e o Atlético não contratando ninguém. Isso é o que mais preocupa o torcedor. Então, quer uma solução? O Atlético está em crise? Bom, não sei se está em crise, porque a temporada nem começou. E o Cuca falou que acha que tem um bom elenco e dá para montar um time competitivo. É o que eu falei. E aí o voto de confiança. Eu confio no Cuca, no potencial do Cuca. Mas já falei que também, quando o Cuca foi contratado, né? Pode trazer o Guardiola. Se você não contratar jogador, não adianta nada. Então não dá para poder só acreditar que o Cuca vai fazer milagre, que não vai ser isso. Mas a questão é a confiança. Aonde vai a sua confiança na diretoria do Atlético? Porque agora o que você tem que fazer é isso, é esperar, ter confiança e esperar, para ver a coisa acontecer. Só que o tempo está rodando. Time competitivo, jogadores de nível, é isso que a torcida do Atlético espera. Nada mais. A dívida tá aí. Não começou agora. Ela começou já tem muito tempo. Tem vários responsáveis por parte dessa dívida, que eu já falei aqui em outras ocasiões. Vários presidentes passaram pelo Atlético sem nenhum tipo de responsabilidade, que saíram, né, e deixaram isso de um ano para o outro, um ano para o outro. Agora, o que preocupa é que, olhando os números e olhando a opinião de várias pessoas que estiveram lá na reunião hoje, que eu não pude estar, é que dificilmente parece que o Atlético vai conseguir quitar essa dívida da maneira que a diretoria fala. Mas aí é outra história. Essa dívida é do Atlético, o Atlético tem dono, essa dívida é deles, não é mesmo, torcedor? O que você quer é um time competitivo, é um time para ser campeão. Não é isso? Pois é isso que todo mundo espera, e é isso que eu também espero, e vamos aguardar. Mas hoje começa a temporada, e o Atlético continua sem reforços, e podendo perder mais jogadores. Tô preocupado e eu sei que você também está. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e vamos ter confiança. Porque se não for assim, a coisa vai ser difícil. Eu confio no Cuca. Diretoria, não me decepcione, mas agilize porque o tempo está passando. Valeu, pessoal!